Este caso acontece na internet e está ocorrendo enquanto falamos. Em março de 2026, a CNN publicou uma das investigações mais perturbadoras dos últimos tempos. Os jornalistas deles passaram meses disfarçados. Eles estavam dentro de grupos secretos de bate-papo, criptografados em sites com dezenas de milhões de visitantes. E o que eles encontraram foi descrito por especialistas como uma academia de agressão sexual. Uma rede de homens ensinando uns aos outros como dopar e abusar de mulheres, até mesmo compartilhando evidências em vídeo dentro dos grupos. Primeiramente, essa academia de agressão sexual não é um único site. Ela não está na Dark Web e não requer nenhum software especial para acessar. É uma rede de homens com psicologia semelhante, presente em plataformas usadas todos os dias pela maioria das pessoas. As duas principais são o Telegram e um site chamado Motherless.com. O Telegram é muito conhecido. É um aplicativo de mensagens usado por centenas de milhões de pessoas no mundo todo e tem uma função de chat secreto que é criptografada de ponta a ponta. Isso é ideal para evitar olhares curiosos de grandes empresas de tecnologia e serviços de inteligência. No entanto, isso também cria um espaço seguro para pessoas desprezíveis com ideias hediondas. Dentro do Telegram, a CNN encontrou um grupo chamado Z-Easy. O nome é uma referência ao sono, mas não é o tipo relaxante. É algo muito mais sinistro. Jornalista fingiu ser usuário masculino para entrar. O que ela encontrou foi um grupo de quase 1.000 homens da Polônia, da África Ocidental, da Espanha, de todo o mundo. Todos eles se reuniam a qualquer hora para fazer a mesma coisa. O nome do grupo ZZZ se refere a deixar as mulheres inconscientes. E dentro do chat, os homens discutiam quais substâncias usar para deixá-las inconscientes, como administrar essas drogas sem serem detectados, quais doses funcionam mais rápido e o que fazer se a vítima recobrasse a consciência durante o ataque. Havia tópicos ativos dedicados ao planejamento de contingência caso a mulher acordasse. Os membros também enviavam vídeos. As mulheres envolvidas eram frequentemente as parceiras dos usuários e estavam sendo filmadas sem consentimento durante o abuso. E o grupo assistia aos vídeos, comentava sobre eles e incentivava uns aos outros a fazerem o mesmo. Uma das descobertas mais alarmantes na reportagem da CNN diz respeito às substâncias que estavam sendo usadas. Você pode pensar que eles estavam usando coisas como Rohypnol, GHB ou cetamina. Essas substâncias vêm sendo usadas há décadas exatamente por esse motivo. No entanto, foi descoberto que essas pessoas estão usando outros medicamentos que podem ser encontrados sem receita. Eles agem mais rápido e saem do corpo tão rapidamente que quando a vítima é testada, não há mais nada para detectar. E isso, é claro, é proposital. Todo o método desse grupo é baseado em não deixar rastros, nenhuma evidência física, nenhuma evidência toxicológica e nenhuma lembrança na vítima. O que significa que mesmo quando as mulheres suspeitam que algo aconteceu com elas, muitas vezes simplesmente não conseguem provar. Entre os membros mais ativos desse grupo, no Telegram, estava um homem polonês. A CNN lhe deu o pseudônimo de Peter. Ele vive na Polônia com a esposa, que estava na casa dos 40 na época da investigação. Peter não era exatamente difícil de encontrar. Ele se manifestava, era ativo e totalmente aberto sobre o que estava fazendo. Quando um jornalista o abordou disfarçado, ele falou abertamente. Ele descreveu como drogava sua esposa com soníferos e álcool. Ele reconheceu que essa combinação pode ser potencialmente letal. Ele também reconheceu que ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo com ela. Ele não demonstrou nenhuma preocupação e nenhum remorso. Quando explicou o que estava fazendo, ele disse aos jornalistas que estava escondendo bem e que precisava ter cuidado. Ele chegou a compartilhar detalhes dos seus métodos e enviou gravações para provar. Não demorou muito para que esse Peter acabasse dando aos jornalistas o que dizia ser o seu endereço residencial, achando que os jornalistas infiltrados estavam do lado dele. Quando a CNN foi à Polônia
e pediu para vê-lo pessoalmente, ele ficou um pouco hesitante. Ele passou meses falando abertamente dentro de um grupo criptografado, mas encontrar pessoalmente era diferente. Mas naquele momento já era tarde demais. A CNN publicou sua investigação em 26 de março de 2026 e, em 9 de abril, as autoridades polonesas o prenderam. Ele foi acusado de abuso sexual agravado, em que a vítima é vulnerável ou incapaz de resistir. Ele admitiu as acusações e pode pegar de 3 a 20 anos de prisão. Só podemos torcer para que seja a pena máxima. A segunda plataforma, no centro desta investigação, é o Motherless.com. É um site adulto que é totalmente legal. Ele aparece nos resultados de busca padrão e, em fevereiro de 2026, registrou 62 milhões de visitas. A maior parte do tráfego vem dos Estados Unidos. Agora, só para esclarecer, o número de 62 milhões foi usado nas redes sociais quase imediatamente. Postagens afirmando que 62 milhões de homens participaram desta academia começaram a circular online em abril de 2026. Algumas dessas postagens receberam milhões de visualizações. Agora, essa história já é perturbadora o suficiente, mas essas afirmações são falsas. O número de 62 milhões representa o tráfego total de todo o site durante um mês e o Motherless hospeda mais de 100 categorias de conteúdo. O material ilegal de abuso é uma seção específica dentro do site. Esse contexto é importante. Espalhar estatísticas falsas prejudica a credibilidade da história real, e a história já é ruim o suficiente, sem exageros. Porque o que é verificável é isto. Motherless.com supostamente hospeda mais de 20 mil vídeos no que a CNN classificou como conteúdo de pessoas dormindo. Esses são vídeos de mulheres que parecem estar inconscientes enquanto são filmadas e abusadas. E, em alguns casos, elas estão sendo agredidas por vários homens. E esses vídeos têm centenas de milhares de visualizações. Esses vídeos foram enviados por usuários que ainda estão online hoje. A CNN entrou em contato com o Motherless.com para pedir um comentário, mas eles não responderam. Existe uma conexão entre o site e os grupos do Telegram. É assim que a rede recruta. Um usuário faz upload de um vídeo no Motherless e, em algum lugar nos comentários ou nas tags, há um convite para outras partes da internet, incluindo os chats secretos no Telegram. Uma das tags mais comuns usadas nesse tipo de conteúdo era iCheck. É uma forma de classificar vídeos em que o agressor levanta as pálpebras de uma mulher para confirmar sua inconsciência antes de continuar. Essa tag se tornou um marcador, um sinal para outros que sabiam o que estavam procurando. E dentro do link existe uma comunidade ativa. Eles têm membros experientes e moderadores, com membros mais novos fazendo perguntas. Tópicos organizados por assunto, como substâncias, dosagens, técnicas de filmagem, como evitar deixar evidências forenses, como explicar marcas no corpo da vítima e assim por diante. O grupo ZZZ no Telegram é um exemplo, mas não é o único. A investigação da CNN deixou claro que essa é uma rede descentralizada. Então, quando um grupo é fechado, outro simplesmente se forma. O grupo ZZZ agora está extinto. No entanto, a comunidade que o construiu não está. E temos um exemplo de um grande caso na França. Comportamento semelhante ocorria em um site chamado Coco, e quando acabou, os membros migraram para outro lugar. Mas não podemos discutir esse assunto sem entrar no caso de Pelico. Conheça Gisela Pelico. Ela nasceu na Alemanha em dezembro de 1952 e se mudou para a França aos 5 anos de idade. Segundo ela mesma, teve uma infância feliz e estável. Em 1971, ela conheceu um homem chamado Dominique Pelico. Ambos tinham 18 anos na época e se casaram apenas 2 anos depois, em abril de 1973. Supostamente, de acordo com ele, Dominique teve uma criação muito diferente. Segundo ele mesmo, o pai dele era extremamente brutal. Ele maltratava a mãe dele, e Dominique presenciou isso várias vezes. Ele também disse
que viu o pai dele abusar da filha adotiva. E além de tudo isso, ele alegou que foi abusado por um enfermeiro aos 9 anos de idade. Mas é importante dizer que nada disso justifica o comportamento dele no futuro. O casal teve, ao todo, 3 filhos. Eles se estabeleceram em Mazan, uma pequena vila tranquila no sul da França. É o tipo de lugar onde todos conhecem todos e, aparentemente, eles tinham o que parecia ser uma vida comum. Mas Gisela mal sabia que estava casada com um monstro há quase meio século. Em 2010, Dominique foi preso, mas não por nada relacionado a Gisela, ainda não. No começo, ele foi pego usando uma câmera escondida em uma caneta, para filmar por baixo das saias de mulheres em supermercados. Ele foi multado e depois liberado. Gisela só descobriu sobre essa prisão 10 anos depois. Um ano depois, os fetiches hediondos de Dominique evoluíram. Em 2011, ele começou a drogar Gisela, sua própria esposa. Ele triturava comprimidos para dormir e medicamentos contra a ansiedade na comida e na bebida dela, e fez isso regularmente por 9 anos. Enquanto ela estava inconsciente, ele abusou dela várias vezes. Mas o que torna isso ainda mais inacreditavelmente perverso é que ele convidou estranhos para fazerem a mesma coisa. Ele conseguiu encontrar estranhos online usando a plataforma Coco. Essa plataforma foi fundada em 2003 e era divulgada como um site de encontros. Mas não tinha moderação alguma. No seu auge, tinha 778 mil visitas por mês. E ela é mencionada em mais de 23 mil relatos de atividades criminosas entre 2021 e 2024, dentro dessa plataforma Coco. Dominique criou um fórum, e ele chamou esse fórum Without Her Knowledge. Ele usou um pseudônimo online para ocultar sua identidade real, e no fórum falava com os homens, que ele e sua esposa compartilhavam o mesmo fetiche, que ela gostava de ser possuída enquanto dormia. E ele supostamente disse a essas pessoas que ela havia consentido com tudo isso. Mas as mensagens deixam claro que muitos dos homens sabiam exatamente no que estavam se metendo. Mensagens da sala de bate-papo, traduzidas para o tribunal, diziam o seguinte: "Estou prestes a dopá-la. Teremos que esperar pelo menos 1 hora para testá-la. Então, uma pessoa pergunta: ela desconfia de alguma coisa? Após o contato inicial no Coco, as conversas passaram para o Skype. Lá, Dominique fazia chamadas de vídeo com os homens e virava a câmera para mostrar sua esposa inconsciente. Os homens que iam à casa dele não eram exatamente as pessoas que você esperaria. O mais jovem tinha 22 anos e o mais velho, 74, todos eles moravam em um raio de cerca de 50 quilômetros. Havia um bombeiro, um jornalista, uma enfermeira, um agente penitenciário e muitas outras pessoas, com empregos aparentemente comuns. Muitos desses homens tinham esposas e filhos. Gisela foi violentada pelo menos 92 vezes por 72 homens diferentes ao longo de 9 anos. Todos eles foram filmados e armazenados para depois. É assustador pensar que, em um raio de 50 quilômetros da casa, havia tantos homens dispostos a fazer isso. Dominique tinha um pendrive com a palavra abusos escrita nele, e dentro desse pendrive havia mais de 20 mil imagens e vídeos. Elas estavam meticulosamente organizadas e arquivadas com os nomes dos homens, e isso continuou por anos, e só parou quando ele foi pego por acaso. Em setembro de 2020, Dominique foi preso novamente no mesmo supermercado, fazendo exatamente a mesma coisa, filmando por baixo das saias das mulheres. Dessa vez, um psiquiatra chamado Laurent foi chamado para avaliá-lo, e quando o psiquiatra conversou com ele, percebeu que havia algo terrivelmente errado, algo no comportamento de Dominique. O psiquiatra chamou isso de dissonância. Ele disse que havia algo escondido por trás da aparência. Ele sabia que estava lidando com um homem potencialmente perigoso, com um segredo sombrio. Então, esse psiquiatra aconselhou a polícia a investigar um pouco mais a fundo a vida dele.
E quando fizeram isso, encontraram os dispositivos com registros de 9 anos de abusos. Quando Gisela descobriu, ela tinha 67 anos. Ela foi casada com esse homem por quase meio século. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, não tinha uma única lembrança. Notavelmente, o único motivo pelo qual estamos cientes desse caso é por uma única razão. Gisela poderia ter pedido para que o julgamento fosse realizado em sigilo. Esse seria o direito dela, segundo a lei francesa, mas ela recusou e abriu mão do direito ao anonimato. Mas ela insistiu que as provas, inclusive as filmagens de Dominique, fossem apresentadas em audiência pública, dizendo querer que toda a sociedade testemunhasse. E quando perguntaram sobre a vergonha que tantas vezes recai sobre as vítimas nesses casos, ela disse: "Não somos nós que devemos sentir vergonha, são eles." O julgamento começou em 2 de setembro de 2024 e durou 3 meses e meio. 51 homens foram colocados no banco dos réus. Dominique se declarou culpado de todas as acusações. A maioria dos outros alegou que acreditava que tudo era consensual e que ela queria, que era um jogo ao qual ela havia concordado. No entanto, eles admitiram que nunca ouviram isso sair da boca dela, apenas de Dominique. No dia 19 de dezembro de 2024, todos os 51 homens foram condenados. Dominique recebeu a sentença máxima, 20 anos atrás das grades. Seus corréus receberam penas que variaram de 3 a 15 anos. No total, 51 homens foram condenados a um total combinado de 428 anos de prisão. Gisele sentou-se no tribunal para ouvir a sentença e depois saiu sob aplausos. Agora, aqui está a parte que liga Pellicott diretamente ao que foi encontrado na reportagem da CNN em 2026. Quando Dominique foi preso em 2020, os holofotes recaíram brevemente sobre Coco, a plataforma que ele usava. E quando o julgamento terminou em dezembro de 2024, as autoridades francesas já haviam fechado a plataforma. Seu fundador, um homem chamado Isaac Stidel, foi preso em janeiro de 2025. Coco havia acabado de vez, mas a comunidade que o utilizava não. Esses homens migraram, alguns para outros sites, alguns para o Telegram e alguns para o Motherless.com. Lá, eles reconstruíram o que tinham antes em novas plataformas com novos nomes. A sala de bate-papo chamada Without Her Knowledge, em essência, virou o grupo do Telegram chamado ZZZ. Antes de entrarmos no motivo pelo qual isso ainda está acontecendo no caso Pellico, precisamos primeiro analisar o impacto que esse tipo de crime teve sobre outras pessoas. A CNN conversou com 3 vítimas em sua investigação de 2026. Seus nomes são Zoe Watts, Amanda Stanhope e Valentina. Zoe Watts é de Devon, no sudoeste da Inglaterra. Ela foi casada por 16 anos e teve 4 filhos. Um dia, ela foi à igreja com o marido em uma manhã de domingo, em 2018. Mas quando eles chegaram em casa, ele a fez sentar e confessou algo realmente horrível. Ele admitiu que estava triturando o remédio para dormir do filho dela e colocando no chá dela, e abusando dela enquanto ela estava inconsciente. Ela não descobriu por meio da própria memória, só soube porque ele decidiu contar para ela. Ela disse depois, em uma entrevista, que ele listou todos os seus erros como se fosse uma lista de compras. Ela também disse o seguinte: "Nós nos preocupamos com quem está vindo atrás de nós quando estamos andando na rua. Nós nos preocupamos quando vamos para o nosso carro tarde da noite em um estacionamento. Mas nós não costumamos nos preocupar ao lado de quem dormimos na cama, e eu não percebia que precisava até agora." Amanda Stanhope é de Wigan, no noroeste da Inglaterra. Por 5 anos, ela vivia acordando e percebendo que algo estava errado. Ela acordava vestindo roupas diferentes das que estava usando quando foi dormir. Ela também apresentava hematomas sem explicação, sem lembrar de nada. Ela perguntou ao parceiro sobre isso, mas ele disse que ela estava imaginando coisas e que estava tomando remédios demais. Nas palavras dele, ele disse que ela era louca. Ele tentou reescrever a realidade dela por um tempo, e por um tempo isso funcionou.
No entanto, eventualmente, ela instalou uma câmera. Com isso, ela descobriu a verdade. Com o incentivo do irmão dela, ela foi à polícia com provas em vídeo de seu namorado abusando dela enquanto ela estava inconsciente. Mas o policial que a atendeu disse que eles não poderiam usar essa gravação. O motivo dado foi que ela parecia estar dormindo na gravação e que eles não podiam descartar a possibilidade de ela estar fingindo. E disseram que não parecia forçado. Ela levou para eles um vídeo dela mesma sendo abusada, e a resposta foi que parecia pacífico demais para ser uma agressão sexual de verdade. Agora, dito isso, no final, o parceiro dela acabou sendo acusado, mas ele morreu antes que o caso chegasse a julgamento. Amanda, desde então, falou publicamente sobre o que aconteceu e como o caso Pellico a comoveu. Ela disse que, se uma mulher de 72 anos pôde enfrentar 50 e um homem então, ela também poderia contar sua história. Mas o dano não se repara sozinho. Ela disse que agora vê todos ao seu redor de forma diferente. A confiança que ela tinha nas pessoas agora se foi. Valentina é mãe de 2 filhos do norte da Itália. O marido dela, com quem foi casada por 20 anos, a drogava com álcool e sedativos e depois se filmava abusando dela. Ela não descobriu por ele, nem pela polícia. Ela descobriu ao encontrar os vídeos sozinha. Sem eles, ela acredita que ninguém teria acreditado nela. Não havia marcas, nem evidências, nada. Em 2021, ele foi condenado e sentenciado a 8 anos Zoe Amanda Valentina. Nenhuma foi atacada por um estranho, apenas por quem deveria amá-las acima de tudo. Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: como os homens continuam se safando? Pelo menos na maioria das vezes. E por que criar os fóruns e postar os vídeos é legal? Por que esses sites continuam online, sem assumir responsabilidade? E por que precisou da ação de jornalistas para expor esses cantos obscuros da internet? Muitos estão perguntando: não deveriam as autoridades estar fazendo isso e fechando esses antros? Nos Estados Unidos, a resposta começa com uma legislação americana chamada Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações. Ela foi aprovada em 1996, quando a internet tinha 10 anos. De forma geral, ela estabelece o seguinte: as plataformas online não são legalmente responsáveis pelo conteúdo enviado por seus usuários. Sem a seção 230, cada postagem de usuário seria um risco potencial de responsabilização. Existe um argumento legítimo para que algum tipo dessa proteção precise existir, mas isso também significa que o Motherless.com pode hospedar 20 mil vídeos de abuso sexual cometido por um dos pais e não enfrentar consequências legais por hospedá-los. Porque eles não fizeram os vídeos, foram os usuários que fizeram. Desde que a CNN publicou sua investigação em março de 2026, houve algum progresso. Uma prisão na Polônia, Peter, como mencionado anteriormente. Um grupo do Telegram foi fechado, o grupo ZDZ. Vários parlamentares europeus reconheceram publicamente que essas redes existem, sendo uma delas Jess Phillips, no Reino Unido. Mas o Motherless.com ainda está online. Os 20 mil vídeos ainda estão lá até hoje. A maioria dos homens que fizeram esses vídeos ainda está em liberdade. Então, está claro que é preciso fazer mais.